Mito da caverna. Também conhecido como Alegoria da Caverna, foi escrito por Platão, que é um dos mais importantes pensadores da história da filosofia. O mito da caverna é uma metáfora que sintetiza o dualismo platônico, por exemplo, a relação entre os conceitos de escuridão e ignorância, luz e conhecimento, e principalmente a distinção entre aparência e realidade, que é fundamental para sua teoria do mundo das ideias. Foi escrito em forma de diálogo e pode ser lido no livro A República. O mito da caverna é também uma espécie de homenagem de Platão ao seu mestre, Sócrates. Resumo do mito. Platão descreve que alguns homens, desde a infância, geração após geração, se encontram aprisionados em uma caverna. Neste lugar, não conseguem se mover em virtude das correntes que os mantêm imobilizados. Virado de costas para a entrada da caverna, vem apenas o seu fundo. Atrás deles há uma parede pequena onde uma fogueira permanece acesa. Por ali passam homens transportando coisas, mas como a parede oculta o corpo dos homens, tudo que os prisioneiros conseguem ver são as sombras destes objetos transportados. Essas sombras, projetadas no fundo da caverna, são compreendidas pelos prisioneiros como sendo todo o que existe no mundo. Certo dia, um dos prisioneiros consegue se libertar das correntes que o aprisionava. Com muita dificuldade, ele busca a saída da caverna. No entanto, a luz da fogueira, bem como a do exterior da caverna, agride os seus olhos, já que ele nunca tinha tido contato com a luz. O ex-prisioneiro pensa em desistir e retornar ao conforto da prisão a qual estava acostumado, mas gradualmente consegue observar e admirar o mundo exterior à caverna. Entretanto, tomado de compaixão pelos companheiros de aprisionamento, ele decide enfrentar o caminho de volta à caverna com o objetivo de libertar os outros e mostrar-lhes a verdade. No diálogo, Sócrates propõe que Glauco, seu interlocutor, imagine o que ocorreria com esse homem em seu regresso. Glauco responde que os outros, acostumados à escuridão, não acreditariam no seu testemunho e que aquele que se libertou teria dificuldades em comunicar os outros sobre tudo o que tinha visto. Por fim, era possível que o matassem sob a alegação de perda de consciência ou loucura. Na Alegoria da Caverna, Platão faz uma crítica sobre a importância da busca pelo conhecimento e o abandono da posição cômoda. Nessa metáfora, as correntes representam o senso comum e a opinião, que aprisionam os indivíduos e os impede de buscar conhecimento verdadeiro e com que vivam em um mundo de sombras. As sombras simbolizam as aparências, tudo aquilo que é falso ou meras imitações daquilo que é de fato real. É o mundo das aparências no qual as pessoas estão acostumadas a viver. Assim, tal como prisioneiro, as pessoas devem confrontar os hábitos do cotidiano e libertar-se das correntes em vista da verdade. A saída da caverna representa a difícil missão daquele ou daquela que rompe com os preconceitos e busca esse conhecimento. A luz representa o conhecimento, que pode ofuscar quem não está habituado. O sol é a verdade que ilumina tudo aquilo que existe e que dá origem ao conhecimento. Platão também faz referência ao papel da filosofia. O filósofo é aquele que consegue sair da caverna, mas por odiar a ignorância sente compaixão e se vê obrigado a tentar libertar os outros. O mito da caverna é também uma homenagem de Platão a Sócrates, seu mestre. Para Platão, Sócrates foi aquele que contestou, rompeu com os preconceitos de sua época e foi condenado à morte por conta disso.
Sócrates foi acusado de corromper os jovens de Atenas, atentar contra os deuses e a democracia grega. Ele recebeu o julgamento e foi condenado à morte pela maioria de votos dos cidadãos. Sua morte gerou uma grande comoção na Grécia e influenciou os rumos da filosofia e de toda a cultura ocidental.